Olá, eu sou Ana Zétola, sou gestora de cultura, eh, diretora, atriz, produtora cultural há mais de 30 anos e como gestora, da área de cultura de uma instituição cultural privada, trabalho já há 14 anos nessa posição. E hoje estou aqui para conversar sobre gestão cultural. A ideia desse projeto é a memória e a gestão estratégica de cultura, e a proposta será, então, fazer uma entrevista com o nosso querido Beto Lanza, para trazer, salvaguardar, também investigar o processo criativo dos desenhos estratégicos de uma cidade. E aqui, nesse momento, vamos falar sobre Curitiba, Paraná, Brasil. Então, eu queria dar boa tarde ao meu querido Beto Lanza, perguntar para ele, é, perguntar não, já pedir para que ele se apresente para nós, conte um pouco da sua vida dentro da Fundação Cultural, como gestor, uma belíssima carreira, uma trajetória fantástica, e depois vamos conversar sobre equipamentos culturais da cidade em que ele teve um olhar estratégico. Vamos lá, Beto. Oi, Ana, boa tarde. Sempre que você me convida para participar de alguma coisa, eu sempre acho que vai ser divertido e útil. Então tá valendo. Ah, eu vou me apresentar na perspectiva aqui da entrevista. Eu estou servidor público da Fundação Cultural há 30 anos. Portanto, há muito tempo atrás, eu comecei trabalhando na periferia da cidade como estagiário de artes cênicas, de um tempo em que eu fazia o curso de ator no Colégio Estadual do Paraná, há muito tempo atrás. E aí eu comecei fazendo estágio e tinha um interesse muito específico, que era trabalhar com comunidade no terceiro anel da cidade. Então, eu frequentava os bolsões de miséria e a fronteira com a região metropolitana. Depois eu fiz um concurso público. Eu tinha uma pessoa muito querida que era a gestora de um programa muito importante na Fundação Cultural, que era os Centros Culturais de Bairro. Essa pessoa chama Santalina Felipe Pessoa. E ela funcionou um pouco como minha mentora. E aí eu fiz o concurso público, passei, etc. E então continuei trabalhando basicamente nisso, com aquelas técnicas que nos anos 80 eram muito populares no Brasil. Teatro antropológico, o teatro enfiado nas comunidades, a exemplo do que fazia o Augusto Boal no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o Amir Haddad também no Rio de Janeiro, enfim, um tipo de teatro interessado em cidadania. E de lá para cá eu trabalhei em muitas coisas e cheguei num passado recente, onde você me conhece, em que eu já estava na direção. Então eu saio lá do início dos anos 90 como estagiário e chego como superintendente e no momento como diretor de planejamento estratégico. Eu acho que, em parte, isso tem a ver com essa trajetória de experiência prática. Em paralelo, eu fui fazendo graduações, especializações, mestrados, enfim, o que cabe à carreira acadêmica de alguém que sempre teve interesse em comungar a experiência prática com o pensamento, com as experiências que estariam acontecendo também fora do contexto. A cidade, há 30 anos atrás, era um pouco menor. Hoje ela tem 2.700.000 pessoas. Então, é um universo bastante considerável se a gente comparar com cidades com a mesma densidade demográfica fora do Brasil ou mesmo no Brasil. Num certo momento, quando da segunda gestão do prefeito Beto Richa, cujo presidente era o Paulino Viapiano, ele me convidou para mudar um pouco de área, sair um pouco da área prática, que era a diretoria de ação cultural, para a diretoria de planejamento. Então, eu fiz um estudo comparativo entre Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. E Belo Horizonte era a cidade que tinha já um ambiente de planejamento,
Ao passo que Curitiba sempre planejou a área da cultura ligado ao plano de desenvolvimento, que o IPUC sempre teve embutido ali o plano decenal da cultura. Mas o planejamento estratégico era, segundo um diagnóstico que a gente fez ali no início dos anos 2000, uma deficiência. Então, eu fui me especializando um pouco nisso. E eu acho que, em parte, em consequência disso, hoje eu estou, então, nesse lugar ali que é de planejamento estratégico na Fundação Cultural. Não sei se me apresentei direito, mas eu tenho 52 anos, trabalho há 32 na Fundação Cultural e eu acho que já fiz quase tudo, de estagiário à superintendência. Não tenho interesse em ser presidente da Fundação Cultural, nunca tive. Não, trajetória linda, muito legal, né? E esse período também no Estado, eu sei que você fez muita diferença na gestão cultural lá no Estado. É, Então, você, é que você, eu sou é que você fã, né? pediu para, é que você pediu para apresentar a trajetória na fundação. É que teve um período que eu tive no exílio, um exílio ótimo, O que exílio foi ótimo. Teve trabalhar. também o momento que você esteve no MON também, né? Eu lembro do MON também Foi que a Teca Sandrini convidou para reestruturar a área de eventos culturais que estava fragilizada lá, e o Paulino, quando foi secretário de Estado da Cultura, me convidou para construir junto com a Ana e com a Renata o programa de incentivo à cultura e o plano estadual de cultura. Nesse contexto também a gente se cruzou lá, porque você era conselheira de cultura. Verdade. Muito legal, muita história. Bom, Beto, agora eu gostaria que você nos contasse sobre o caso do Paço da Liberdade. Qual os desafios que vocês tinham na época, naquele local, e como pensar no planejamento estratégico para desenvolver um programa de cultura ali, num espaço, no local em que tinha uma dificuldade séria com uma degradação por conta de violência, drogas, enfim, prostituição, o Paço da Liberdade, que fica ali no centro da cidade. Eu pedi para você contextualizar para a gente. Então, eu estava começando a dizer, né? A cidade de Curitiba é, historicamente, eu acho que bastante gente sabe, uma cidade que tem um eixo de planejamento urbano muito consistente, desde a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPUC. E desde os anos 70, que o centro histórico da cidade, incluindo então aquela região que você se refere, é um território de preservação, como uma política permanente de preservação, especialmente do patrimônio edificado. E no início dos anos 2000, o IPUC desenhou um projeto capitaneado por um arquiteto muito importante e muito competente do IPUC, chamado Mauro Magnabosco, um projeto chamado Centro Vivo, que incluía, então, um processo de revitalização de um eixo, de uma cruz de duas ruas muito importantes do centro histórico, a São Francisco e a Riachuelo. Então, lá naquele contexto, no início dos anos 2000, o IPUC, então, definiu que a unidade mais significativa, mais relevante para ser restaurada, porque é uma edificação que tem o interesse de preservação permanente, ela estava, como você disse, num processo de degradação grande, já teria sido, no passado, um prédio bastante importante, foi um centro de comércio, depois foi o Paço, enfim, foi a prefeitura, e aí, ali nos anos 90, passou por um processo de degradação física. Então, o IPUC desenhou um projeto de recuperação do prédio dentro do contexto desse projeto maior, que era de revitalização daquele território chamado Centro Vivo. E o SEBRAE, o Sistema S como um todo, mas o SEBRAE em particular, fez um levantamento, uma pesquisa, dando conta de que aquele território ali tinha e tem uma vocação para ser um território de economia criativa, de economia da cultura. E por essa razão, então, a prefeitura articulou com o sistema FEComércio, em particular o SESC e o SENAC,
e a partir da FEComércio, uma unidade que fosse, ao mesmo tempo, uma mini escola de gastronomia à base de café e também, pela primeira vez, uma unidade cultural do SESC. Em geral, o SESC contém não só a unidade de cultura dentro das suas unidades, também tem ali outros segmentos, mas esse seria exclusivamente dedicado à cultura, como é até hoje. E a Fundação Cultural, já indo direto ao ponto, então ficou encarregada de articular com o SESC, em particular com quem estava fazendo a gerência de cultura do SESC naquela ocasião, e também com a futura gestora da unidade, uma nossa amiga que você conhece bem, que é a Celise Niero. E já teria sido também diretora da Fundação Cultural, então a gente já tinha uma afinidade, não só pessoal, como também de visão estratégica da cidade. Então, a partir do momento em que o IPUC define aquele território como um território de preservação, né? Eu acho que você vai chegar lá daqui a pouco, mas não incluía só o Paço da Liberdade, incluía o território inteiro, né? A São Francisco, revitalizada e também com benefícios para a economia criativa, em particular para arquitetura, design e retrofit, e a São Francisco, do eixo da Praça 19 até a Praça Generoso Marques, onde está o Paço da Liberdade. Então, lá naquele contexto, coincidentemente, a gente teve uma grande crise, você vai se lembrar, porque você fez parte dessa história. Uma crise parte semelhante com essa que a gente está vivendo agora, porque houve uma crise sanitária e depois teve uma depressão econômica. E aí a gente fez um mutirão lá que coincidiu com a inauguração do Paço da Liberdade. Assim que o IPUC e a Secretaria de Obras da Prefeitura terminou o restauro e o prédio foi entregue para ocupação cultural para o SESC, numa parceria, né, permanente, assim, um contrato, um convênio de 25 anos, renovável para mais 25 anos, a Prefeitura, então, entrega o Paço da Liberdade restaurado, a partir do projeto do IPUC e dos técnicos do IPUC, das empresas contratadas pela Prefeitura, e o SESC passa a fazer a gestão de uma unidade cultural com um projeto de ação cultural desenhada naquele momento em parceria com a Fundação Cultural e depois com autonomia, como é até hoje. E também ali a Escola de Gastronomia do SENAC, né, que funciona apegado com um mini centro cultural ali, que fica aberto o tempo todo. Enfim, essa estratégia, ela só corrobora com um projeto permanente que a cidade tem desde os anos 70, porque quando a cidade delimita o centro histórico como uma área de preservação permanente, ela define que uma política cultural, especial na área de patrimônio, seria, como é até já, um ambiente em que a prefeitura restaura um prédio que é uma unidade de interesse de preservação permanente e automaticamente a Fundação Cultural desenvolve um projeto de ocupação. No caso do Paço da Liberdade, o projeto foi feito a 4 mãos, a 6 mãos, com o sistema FEComércio, né? Mas em particular com o SESC e com o SENAC. E essa é uma dinâmica, né? Desde sempre, né? Desde os anos 70, ali 71, quando a cidade restaura o Teatro Paiol e cria ali a pré-história da Fundação Cultural, nunca a prefeitura deixou, todo ano, de 2 em 2 no máximo, a cidade restaura uma unidade de interesse de preservação e transforma num centro cultural. Então, o Paço da Liberdade está nessa esteira de política permanente de preservação da paisagem, do patrimônio edificado, e também com um projeto de ação cultural, nesse caso, em parceria com o SESC. Podemos pensar também em novelas curitibanas, né? Também que vocês restauraram e essa vocação local, né? Porque novelas, como já tinha toda uma tradição em relação ao teatro, né? É a vocação mais forte que tem as novelas curitibanas, que hoje tem toda uma política cultural de mecenato, de incentivo a uma programação contemporânea dentro desse espaço. E como lá no SESC, lá no Paço da Liberdade, é essa parceria de vocês, e a programação é desenhada agora pelo SESC, com parceria de vocês dentro de eventos que abrem para a rua, pode ser assim dizer? Ainda se mantém isso como era no começo? Sim, a coordenação, né, a direção artística ali do Paço da Liberdade, a pessoa da Celise tem autonomia, possivelmente articulada com o centro de interesse
sistema SESC. Mas, na origem, ficou pactuado, e esse contrato ele é renovado de 4 em 4 anos, que a natureza da programação daquela unidade seria estritamente de ação cultural. Diferente, por exemplo, do Sesc da Esquina, ou do Sesc Centro, ou do Sesc Água Verde, que contém também atividades de outras naturezas, sempre buscando a qualidade de vida, mas essa unidade, até pela característica e pela importância simbólica da arquitetura e da trajetória histórica do prédio, é o único, se eu não estou enganado, a única unidade do Sesc que é exclusivamente... Eu não posso estar enganado, porque em Londrina, recentemente, foi inaugurado uma unidade lá que talvez seja também dedicada exclusivamente à cultura, mas naquela ocasião era a única, e eu acho que continua sendo a referência no Paraná para o Sesc. E essa foi uma contrapartida para a concessão do espaço sem ônus para o Sesc fazer a gestão, ainda bem. E qualificar o entorno, né? E essa história, né, de política cultural, às vezes a comunidade cultural não entende que essa linha que perpassa o tempo dos anos 70, mais especificamente de 71, com a primeira unidade, que é o Teatro Paiol, até a última recente unidade, que foi o Teatro da Vila, lá na cidade industrial, tem sempre como pano de fundo essa política de requalificação do espaço urbano. Então, independente onde a unidade é construída ou ela está sendo pensada, o IPUC, em parceria com a Fundação Cultural, sempre pensa a recuperação do edifício articulada com um projeto de ocupação cultural. E o objetivo, tanto do projeto de edificação quanto de ocupação, é qualidade de vida, é criar para o entorno, para a vizinhança, um ambiente de prática e vida cultural permanente da melhor maneira possível. Isso aí vai incluir, como você sabe, as linguagens artísticas clássicas e também a cultura local, seja lá o local que for, enfim, o que isso representa. E essa é então a razão de ser da política permanente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. E, Beto, e aí você tocou no assunto, quando estava contando todo esse case do Paço da Liberdade, também, quando vocês desenharam, já tinha o planejamento para São Francisco, para que essa economia criativa local, desse espaço também para os grupos independentes que ocuparam muito tempo a São Francisco, realizando ações culturais, revitalizando, abertas à rua. Foi fantástico trabalhando esse corredor e que depois culmina no Cine Passeio, né? Eu queria que você falasse um pouco também da São Francisco, do projeto, como vocês pensaram, que foi a continuidade, dando continuidade ao que era o primeiro desenho, e depois como que se acomodou um cinema dentro de um exército, né, de um espaço militar, que era um quartel, que estava parado, e que vocês tiveram uma ideia genial de transformar aquilo nessa obra-prima que é o Cine Passeio, que é um luxo no centro da cidade. O Paço também mas o Cine Passeio continua com vocês, claro, que daí tem uma gestão ali com o ICAC, que é uma... Gostaria que você explicasse isso para a gente aqui, para os nossos ouvintes e pessoas que estejam assistindo essa proposta, porque aqui teremos uma entrevista e também um podcast, que possam pensar nesse movimento todo que foi feito e que hoje nos brinda com tanta programação legal e diferente. Então, felizmente, no curso da história, o mesmo arquiteto que estava lá na origem do projeto Centro Vivo, que é o Mauro Magnabosco, que eu já citei aqui, ele volta agora, mais recentemente, para a gestão do prefeito Rafael Greca, e eles articulam um projeto que é, na verdade, uma sequência desse primeiro, que se chama Rosto da Cidade. E acaba que, coincidentemente, a obra do Cine Passeio, que foi projetada concomitantemente ao Paço da Liberdade,
ela é concluída num passado recente, coisa de 2 anos atrás, dentro desse programa novo chamado Rosto da Cidade. Mas ela, na verdade, é uma sequência dessa política de requalificação do espaço urbano. Então, a São Francisco, principalmente a parte mais baixa da São Francisco, e a Riachuelo, ali, justamente na região onde a gente definiu que seria a retomada dos cinemas de rua da Fundação Cultural, que foram fechados por questões de acessibilidade ali na 15, o Cine Hits e o Cine Luz, eles foram encerrados lá nos anos 2000, 2006, 2007, não posso lembrar exatamente, porque não tinha projeto arquitetônico que desse conta da acessibilidade. E como eles foram construídos, o antigo Cine Luz e o antigo Cine Hits, eles foram construídos dentro de uma política de contrapartida das edificações. O Citibank ofereceu em contrapartida o Cine Luz, que ficava, né, você deve lembrar, no subterrâneo, a mesma coisa a CIA. Então, com o tempo, com as legislações mais contemporâneas de acessibilidade, era impossível fazer, os arquitetos, os engenheiros, não conseguiam dar uma solução para o problema de acessibilidade, que lá, quando eles foram construídos nos anos 80, não existia. Então, a ideia dos cinemas, da retomada do Cine Hits, do Cine Luz, nasceu daí, da dificuldade de manter aqueles cinemas do jeito que eles estavam, na posição geográfica onde eles estavam. Essa é uma variável. A outra é que realmente era muito fascinante, pelo menos do ponto subjetivo, para quem estava pensando o impensável, era oferecer para os cinéfilos, para quem gosta de cinema, um ambiente que recuperasse, ao mesmo tempo, até um pouco de forma romantizada, mas a nostalgia da Cinelândia, da antiga Cinelândia de Curitiba, que era um conjunto muito grande de cinemas que faziam muito sucesso, que é uma fase áurea da exibição, anterior aos cinemas de shopping, aos grandes exibidores de shopping, que oferecem um conforto, uma coisa mais contemporânea. Mas, com o tempo, esses cinemas comerciais eles passaram a exibir quase que exclusivamente blockbuster. E aí a cidade ficou carente com o advento do fechamento do Hits do Zona 15 e também do Growth. O Growth a gente migrou para a Cinemateca, mas não mais como uma sala de exibição comercial, mas uma sala de exibição de produção local e de programação dedicada da Cinemateca. E o Luz e o Hits precisavam voltar. E aí o Paulino Viapiana, que era o presidente da época, e o então diretor de ação cultural, que era eu, a gente ganhou uma quebra de braço com a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação queria fazer uma escola de ensino fundamental ali, porque o centro da cidade não tem uma escola pública de ensino fundamental. E a gente conseguiu, então, que a unidade fiscal viesse para a Fundação Cultural, e, felizmente, os arquitetos do IPUC, a Doris Teixeira e o Mauro Magnabosco de novo, eles vieram com a gente, então a gente pensou, vamos transformar um ambiente dedicado à indústria bélica a favor da indústria da paz, da qualidade de vida, da harmonia, da alegria, enfim, da reflexão. Vamos transformar isso aqui no cinema. E eles fizeram um projeto arquitetônico que você conhece hoje, que quem não conhece ainda está convidado a conhecer. E aí o briefing foi o que acabou acontecendo, felizmente, perpassado aí 10 anos. A gente briefou, eu estava na origem do briefing, junto com o Paulino, que a gente imaginava que, a despeito de tudo e de todos, que mesmo numa região degradada, ao contrário do que se espera, a gente poderia contribuir para a melhoria. E aí, se a gente fizesse um espaço interno, uma nave central, que fosse acolhedora, que fosse um espaço de permanência, em que a recepção fosse semelhante, em certa medida, ao cinema de shopping, mas não houvesse loja, só cinema, salas de cursos para cinema, uma sala on demand. Naquela época não existia. Existe a possibilidade de que o mundo, no futuro, haveria uma indústria de streaming. Então, a gente pensou um espaço também para o streaming. Um ambiente, um coworking específico para a produção cultural, um café amplo, arejado, com uma nave central iluminada, um espaço onde a pessoa se sinta acolhida e um espaço
E você vai ver que na volumetria interna, o menor espaço são as salas de exibição. Não porque a gente quisesse sala de exibição pequena, mas é porque o que era reaproveitamento do espaço não poderia ser maior que aquilo. E aí o Mauro e a Doris foram muito felizes no projeto da nave central, porque a volumetria externa, o propósito era preservar a paisagem, como sempre, mas o miolo ele foi 100% reformado. Então tem 4 níveis. O subterrâneo é dedicado à formação, tem ali o espaço que a gente homenageou o Valêncio Xavier, porque ele foi o pioneiro em Curitiba, criando a Cinemateca, em 1975, e é um ambiente, então, é um estúdio, onde os artistas podem fazer ali workshops, palestras, etc. Simbólico, né? Porque é na raiz, né? É a raiz de tudo. Que legal. Né? Não é sem propósito, porque o Valêncio era amigo do Mauro e da Doris, e a gente tinha uma relação de afeição. Então, acaba que sim, tem essas brincadeiras. Sim, é a raiz, é a estrutura. E ali também tem um Workshiba cultural e tem a sala on demand, que você aluga a sala, é uma sala toda fofa lá que você aluga, para ver o que você bem entender, você que faz a curadoria, etc. E no nível, na rua da rua, né? A rua Luz, que é a vermelha, né? A Doris colocou ali um tapete vermelho de concreto para que o espectador sentisse uma estrela. A ideia é essa mesmo. Aí os receptivos também tratam as pessoas assim ali. E o café, o maior ambiente, porque é para as pessoas ficarem conversando sobre o cinema, ou então ficarem vendo ali a programação, e é um ambiente que contrasta muito com a região degradada, porque o objetivo é esse, é trazer um público mais exigente, ligado à arquitetura, ao consumo, etc., consumo de cinema, e que, apesar de não ter estacionamento, porque não seria possível, a gente tem 2 estacionamentos conveniados, mas a maior parte das pessoas vai a pé ou vai de aplicativo, que é uma tecnologia contemporânea que facilita bastante a relação. Aí no primeiro andar tem mais um cinema, que é o Cine Hits, e também a área de gestão, e lá no terraço é um ambiente para cinema a céu aberto e eventos, festas, etc., lançamentos, eventos de economia criativa, o que a galera quiser fazer, respeitando a vizinhança até as 10 da noite. Mas é o máximo aquele lugar. Então, o briefing é isso, assim, um ambiente onde as pessoas que gostam de cinema, a partir de uma curadoria muito bem feita por um crítico e um produtor de cinema, um cineasta e um crítico, de propósito, porque aí a visão dos dois são complementares. Um pensa no consumo, o outro pensa no fazedor. Eles acabam fazendo uma curadoria equilibrada e eles têm uma linha bem clara, assim, que dá para ver na programação, que foi o briefing que a gente deu na hora de montar, de contratá-los, inclusive. Assim, olha, é preciso ter diversidade. Tem que ter cinema brasileiro, tem que ter cinema sul-americano, tem que ter o melhor da Europa, o melhor da Ásia, o melhor do melhor do que a gente conseguir. E sempre antenado com aquilo que... E não interessa a distribuidora. Pode ser um blockbuster de uma major, como pode ser uma produção alternativa da Paris Filmes, ou enfim, de uma distribuidora pequena, até a da Diana Moura, aqui de Curitiba. Não interessa quem está distribuindo, interessa que tenha essa diversidade, tenha um cardápio que é aberto. E aí eles têm mantido essa proposta de sempre ter uma alternativa. E durante a pandemia eles criaram 2 salas virtuais, então agora eles conseguem programar coisas realmente muito fora da indústria. Mas nas 2 salas é sempre aquilo que o Brasil está oferecendo. Acho que o Brasil tem 3 territórios assim que dialogam com o Cine Passeio. Eu acho que o Belas Artes de São Paulo e o Dragão do Mar, no Ceará. Então, são os espaços de exibição que tem uma semelhança, que guarda uma semelhança com o passeio. Mas a gente tem uma vantagem em relação a eles. A Netflix só lança com a gente. Então, 2 semanas antes dos blockbusters da Netflix entrarem no streaming, o curitibano pode ver lá no Cine Passeio. E vocês, durante a pandemia, um novo problema que nós tivemos com a questão de gripe, né, e que a gente tem que se cuidar, e ficou... Só que a gente achou que era menor e depois ficou tanto tempo, estamos ainda
presos, né? Enfim, ainda tentando sair dessa loucura que é a pandemia, vocês inventaram o coreto lá. Me conta essa história do coreto. Foi uma coincidência. Na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente já tinha sido solicitado pelo prefeito a criar um ambiente de inovação no passeio público. Que o Cine Passeio é em homenagem ao passeio público, né? Num certo dia, a gente subiu lá, quando a Roberta era a presidente da Fundação Cultural, a gente subiu no terraço, mas o passeio público está ali. Aí ela inventou esse nome. Então vai chamar Cine Passeio. Foi assim, desse jeito. E aí Bonito, virou né? Cine Passeio, e a intenção era realmente integrar com o passeio público, que tem uma estação de ônibus, né, pertinho, quem vem de busão, tá perto realmente, só que no início dessa gestão, o IPUC também percebeu que o passeio público estava muito degradado. O projeto inteiro precisava passar por uma revitalização. E aí os arquitetos do meio ambiente, o Fernando Canali, para dar nome ao criativo, Sim, sim. então propôs fazer um coreto digital em que, ao invés de ter um músico, um artista tocando ali, que seria complicado e caro, fosse uma tela curva, uma tecnologia disponível na China, e é importado mesmo da China. E aí o prefeito topou e o Fernando Canali desenhou. Coincidentemente, e também por uma questão de oportunidade e também de pavor, né, porque a gente ficou em pânico ali em março, 17 de março de 2020, nunca vou esquecer essa data, Sim. a gente teve que fazer uma reversão. Você é programadora, provavelmente Sim. você tinha o ano programado, a gente tinha os 72 espaços da Fundação Cultural programado também. E aí aquela depressão, não vamos, todo mundo conhece a história. Coincidentemente, a gente tinha 2 projetos que eram digitais para serem lançados em 2020, que era o Coreto e o Curitiba Lê Digital, que é uma biblioteca no telefone celular. A gente compra os títulos de escritores locais e a gente disponibiliza aí. E eram 2 projetos que dialogavam com aquele problema monumental. Bom, então vamos acelerar a obra, e à medida em que for possível, a gente... E também era um jeito de comprar conteúdo, já que os artistas, os produtores estavam entrando numa depressão econômica, não saíram ainda, mas ali parecia bem grave, bem mais grave do que... E foi realmente grave. E aí, então, era uma oportunidade, a gente comprar conteúdo produzido em casa e exibir ali quando desse janela da parte da inauguração, né, janela de possibilidade de consumo, porque de um jeito que acabou sendo um acaso, mas que facilitou. Aí a curadoria é feita também a partir do Cine Passeio, então passou a ser uma unidade estendida do Cine Passeio, só que voltado para um tipo de curadoria que não é necessariamente de cinema, é também de cinema, mas é qualquer linguagem. O que funciona mais é música, porque o tamanho da música, o tempo da circulação, mas também a gente programa programas de meio ambiente, de história e memória, curtas-metragens, já teve lançamento lá. É um espaço aberto, assim, é um laboratório permanente. Muito legal. E não dá para precisar qual que é a resposta de público, que é aquele consumo instantâneo. Sim. E foi feita nesse contexto, mas o que deu resultado realmente foi as salas virtuais, surpreendentemente, porque não dava para demitir todo mundo, tinha que manter os empregos, e o único jeito de manter os empregos era criando nichos de trabalho. E aí uma estratégia para manter, por exemplo, a programação e a equipe que programa e trabalha nela, foi criar salas virtuais, a Sala Vitória e a Sala Plaza, também em homenagem aos cinemas fechados ali na 15. O Marden que inventou esse negócio, o mérito é dele, ele e o Marco Jorge. Paga para assistir essas salas virtuais? Tem uma sala paga e uma gratuita. Tem uma Nossa. sala que a gente compra o conteúdo justamente para poder contribuir com a depressão econômica. No princípio, a gente comprava quase todo o conteúdo de produtor de Curitiba, porque eles não tinham mais o que fazer, não tinham como exibir.
e uma delas é paga, como o Belas Artes também tem, porque é tanto filme bom que não cabe na janela de exibição presencial. Então, tem muito filme alternativo que entra na sala virtual, e para quem não quis mais sair de casa, se habituou a ficar vendo o filme em casa, é um Sim. streaming muito particular, muito específico. É customizado, porque aí você tem outras oportunidades, porque pensando em Netflix, eles têm lá uma diversidade que é legal, você assiste do mundo inteiro, mas também tem aquela coisa meio de nichos, grandes marcas, não é tão fácil. E aí, quando você tem essa oportunidade, você pode customizar também com os artistas locais, os artistas Sim, paranaenses, e vocês sim, valorizaram, isso foi muito legal. sim. Dando oportunidade de voz, passa a ser uma vitrine praticamente, não digo praticamente igual, mas é uma vitrine diferenciada. E customizada é algo novo, bem estratégico, muito interessante. E pensando no caso do Coreto ali, do cine virtual ali no passeio público, me passa também como vocês conseguiram inventar como tem um artista de rua, de música, de teatro, poesia, enfim, agora tem, só que o artista está virtual, o artista dentro desta linguagem audiovisual de rua, e que é fantástico, que é diferente do que É, por uma unidade móvel, colocar lá o filme, as pessoas sentarem na cadeira e assistir. É aquela coisa que você falou, as pessoas param, passam, assistem, ficam um pouco, cada um tem o seu tempo, e no movimento da cidade ela tem um acesso à arte e à cultura. Muito legal, muito estratégico, fantástico. E Beto, não querendo, mais uma perguntinha, essa é a última, não, prometo. estou à sua disposição, está Não tranquilo sei aqui. se você pode falar ainda daquela proposta do outro lado da rua ali, da frente do Cine Passeio, ali, a proposta. Eu faço questão, acho sensacional, Ah, porque acaba sendo um spoiler do futuro. sim. Então, na mesma lógica né, só para dar nexo para as suas questões, na mesma política de revitalização, política de cultura, política de paisagem urbana, de retrofit, do Paço da Liberdade, do Cine Passeio, enfim, de todos os nossos centros culturais do centro histórico, a Casa Lerner, que é essa edificação que fica exatamente na frente do Cine Passeio, ele passa a ser, a prefeitura compra o prédio, o IPUC, então, solicita da Fundação Cultural um projeto de ocupação, e a gente está exatamente nessa fase. Quem não é de Curitiba talvez não saiba, mas quem é de Curitiba pode dar uma visualizada, como se a gente estivesse num drone. Se você olha de cima do Cine Passeio, dá para ver. O fundo da Casa Lerner tem um mini jardim e tem um terreno baldio, que é o fundo de uma edificação cuja frente fica na Carlos Cavalcante. Então, a gente está comprando esse fundo dessa edificação para integrar a Casa Lerner, o Cine Passeio e o Solar do Barão, que é uma unidade que a gente tem ali na Carlos Cavalcante. Então, por essa lógica, então, o briefing que eu já passei lá para eles e que a gente tem conversado é a seguinte: a gente tem ali no Cine Passeio a arte em movimento, né? O cinema, a imagem em movimento, o cinema no sentido estrito. E a gente tem lá no Solar do Barão a gravura na pedra, a fotografia, que é o pigmento no papel, ou enfim, na forma digital, mas enfim, bidimensional. E esses dois museus estão lá, o Museu da Fotografia e o Museu da Gravura. E tem os ateliês das formas de gravura, a pedra, a madeira e o screen. E no meio, então, entre um universo e o outro, a gente tem essa unidade nova. E, então, conversando com o coordenador do curso de games da PUC, com os animadores de Curitiba, como o Paulo Munhoz e a galera que faz animação, e com os animadores, os que estão desenhando digitalmente, fazendo arte digital,
E a Gibiteca, que é também uma unidade que está incrustada lá dentro, no prédio da Baronesa, lá no Solar do Barão, a gente, então, está construindo uma ideia de fazer, nessa unidade, a fusão dessas linguagens, olhando para o futuro. Então, a gente vai fazer ali um estúdio de animação e uma incubadora de games, porque dialoga com as duas linguagens que estão mais próximas, como se for uma ponte entre um mundo e outro. Então, os produtores, a grande indústria de consumo de economia criativa hoje é o game, mais que o cinema, muito mais que o cinema. Então, e tem muita gente fazendo jogos muito legais em Curitiba. E os produtores de animação, segundo o levantamento que a gente fez, eles têm um problema com mão de obra qualificada, eles estão importando, tem muita gente produzindo muita animação boa em Curitiba para o mundo comercial. E são artistas que frequentam aquele lugar, ou o Solar do Barão, a Gibiteca, porque o desenho animado, ele nasce ali, no gibi, na história em quadrinhos, depois ele fica animado, mas é assim que começa com o desenho no papel e depois ele vai ficando animado. Todo mundo conhece a história desde Disney até hoje. E o jogo é a evolução disso, porque é interativo, né? O jogador joga em tempo real e vai criando a animação e vai fazendo a dramaturgia quando tem dramaturgia, enfim. Então esses universos eles estão muito próximos. Então a Casa Lerner será no futuro esse ambiente de produção de games e de produção de animação, fundindo esses três territórios. E aí a gente vai fazer um furo na parede lá do Solar do Barão para que tenha mesmo um corredor. Vai ter um jardim e vai ter um café, e aí vão poder se integrar ali, e é só atravessar a rua, já chega no Cine Passeio também, onde tem lá já o Orquitiba, o ambiente de produção, de economia criativa. Então, é um corredor ligado a geração Z, a geração cujo consumo cultural já está misturado com um ambiente de fazer junto, né? Já cria ali uma live, já cria um ambiente de streamers e, enfim, já ficam jogando. Como é um pouco na Gibiteca, a galera vai lá, desenha, já lê um gibi, ou no Cine Passeio, a galera vai lá, toma um café, fala sobre cinema, faz um curso, e vira, então, um ambiente, aquilo que romanticamente a gente chama de território criativo. E aí a coisa vai se alastrando. E para falar dos vizinhos, veja que coisa boa, entre o Paço da Liberdade e o Cine Passeio já começam a surgir alguns centros culturais muito legais. A Alfaiataria, por exemplo, é um ótimo exemplo. Maravilhoso, Sim, fantástico. Pena que ele foi construído durante a pandemia e possivelmente tenha tido uma dificuldade ali no começo, mas agora começa a engrenar. Sim. Então, se a Riachuelo, a São Francisco, vai ficando cada vez mais potente com aquilo que a prefeitura faz, e aquilo que a iniciativa privada também faz, né? Porque o retrofit tem a ver com isso, com gente morando lá, esses ambientes culturais alternativos surgindo ali na São Francisco. Começou a surgir de novo, né? Teve uma depressão, agora começa a surgir. Aparecer. Aí fica bom, aí fica legal para todo mundo. Mesmo os comércios locais pequenos, que tem ali os pequenos comércios, eles se ressignificaram também na venda. Eu acho que o Sebrae fez um trabalho importante junto, eu não sei se o Banco do Brasil ajudou, eu não sei. Eu sei que teve um trabalho importante que estava dentro desse plano diretor, já do Paço, relacionado a ter um novo olhar, por exemplo, para quem vende roupa usada, esses brechós, os móveis também, que eram móveis usados. Você chega lá, tem móveis usados e tem móveis feitos de maneira, lembrando com uma coisa meio vintage, assim, muito legal. Eu acho que mudou muito. Toda esse trabalho que vocês fizeram mudou a relação do centro. Até prédio empresarial com residência foi colocado lá, ligando uma rua com a outra, né? A Rua São Francisco. A incorporadora né? Construiu ali, fez um building para single. Dialoga justamente com isso. Você ter
qualidade de vida, é o pensamento, Futuro. do IPUC. Tem que Sim, ter morador, tem que ter vida, não basta só ter, mas tem que ter o centro cultural, tem que ter o mercadinho, tem que ter ter tudo. uma farmácia boa, tem que ter, a calçada tem que estar boa para as pessoas circularem, é um conjunto, né? A nossa parte é essa que a gente está falando. A nossa contribuição é transformar uma unidade de interesse de preservação, né, a patrimônio edificado para a paisagem histórica continuar ali, e o miolo dela virar um espaço de criação, um espaço de economia criativa, de gente, de economia da cultura e o design, né, que você falou bem, na reutilização das roupas, é, enfim, o desenho arquitetônico da rua, a manutenção da paisagem, é, é o sentido ali. Então, voltando à conversa, né? O Paço da Liberdade, o Cine Passeio, e num futuro não muito distante, a Casa Lerner, integrada com o Solar do Barão, vai formando um conjunto, né, de centros culturais, e à medida em que eles são ocupados, né, porque a população tem que frequentar, tem que ir lá e tudo mais, tem que perder um pouco o preconceito em relação ao centro antigo da cidade, assim, e é a presença, é a circulação que vai dar a sensação de segurança e a qualidade de vida para o entorno e para quem frequenta. E isso. é um pouco essa dinâmica ali da região inteira. E aí, voltando ao princípio, né? No planejamento da Fundação Cultural, a gente vai vai apontando esses vetores. Tem um terreno baldio lá na frente do Memorial de Curitiba, por exemplo, que a gente está já começando a desenhar uma escola de circo contemporâneo, também de futuro. E aí não para, né? A gente não pode, porque vem as próximas gerações e a gente tem que deixar Quer dizer que são as algum vocações que legado. você está falando, né? Por exemplo, ali do lado também tem a Casa Hoffman, que vocês também recuperaram e transformaram nesse espaço da Isso. dança contemporânea. Então, e cada uma essas linguagens espalhadas nesses espaços culturais que são desenhados a partir da vocação local e a partir também desses patrimônios de unidade de interesse, patrimônio que vocês transformam, né, revitalizam e dão sentido, um sentido não só para a linguagem cultural, mas um sentido para a cidade, que dialoga com a cidade, que abre espaços de convivência. Isso é fantástico. Parabéns, Beto, muito orgulho do trabalho de vocês. Eu fico assim muito feliz de estar aqui podendo conversar com você e ter toda essa troca, ouvir bastante e perceber, porque isso é memória, porque às vezes tudo isso que aconteceu, as pessoas passam e não sabem, não têm ideia, mesmo os artistas jovens que chegam, ou os outros que estão indo, não têm a memória da estratégia. Parabéns, muito legal. Eu agradeço muito, Beto, gostaria de dizer se você quer se despedir, dizer alguma coisa, ou dar uma dica para quem está começando a pensar, um gestor cultural, começando um caminho. Eu tenho uma dica que é uma propaganda. Assim, lá na Vila Nossa Senhora da Luz, na cidade industrial de Curitiba, a gente acabou de inaugurar um teatro, um cine-teatro, que também está um pouco nessa esteira de revitalizar o entorno. Eram os barracões abandonados que tinham lá dentro, no coração da Vila Nossa Senhora da Luz, e a gente acabou de inaugurar um cine-teatro, com uma programação incrível. Só que tem que tem que ir até lá. E é um ótimo exercício para ver em loco e conversar com a vizinhança a importância que tem um centro cultural numa comunidade, qualquer que seja a comunidade. Então, a gente falou bastante aqui da revitalização do centro histórico, mas a Vila Nossa Senhora da Luz é uma das primeiras comunidades, uma das primeiras, como é que se diz? Conjunto habitacional. Conjunto habitacional da cidade, lá dos anos 70 também, do século passado. E a gente acabou de inaugurar lá um cine-teatro com um pé direito de teatro. Olha que legal! Com equipamento enfim, com tecnologia de ponta, e está começando a acontecer a programação lá. E é um vetor. A tendência agora para quem vier depois da gente ali, especialmente depois de mim,
começar a fazer esses centros culturais com volumetria, com arquitetura, com condição técnica ideal no terceiro anel da cidade, que é onde tem muita carência de equipamento de qualidade, equipamento físico de qualidade. Tem programação, e eu acho que esse centro cultural lá da cidade industrial, que a gente acabou de inaugurar na Vila Nossa Senhora da Luz, é um ótimo case para quem quiser fazer uma pesquisa. Oba! Ô, Beto, só que você tocou nesse tema, eu queria te perguntar, as bibliotecas lá da Colômbia, aqueles parques bibliotecas, até tem alguns uns exemplos aqui no Rio de Janeiro, né? O que você acha? O que você acha desse desenho lá? Eu acho acho que foi revolucionário, continua sendo exemplo, tanto que a gente vai tocar nesse assunto. O que eles fizeram lá foi extraordinário, um investimento muito, muito massivo, né? Você conhece bem o case, eu sou fã. Você contratar um arquiteto de peso, né? Um arquiteto com uma assinatura né? Que vai fazer uma intervenção na paisagem, né? Uma intervenção pesada, e cuja matriz do centro cultural é o livro, quer dizer, a linguagem mais antiga, em certa medida, né? Acho que ela, não dá para dizer a mais antiga, mas uma das mais antigas, né? A escritura. E a partir do desenho da biblioteca, a inclusão social e a mudança de perfil a partir da juventude para um cenário de mudança. Sempre que a gente fala de intervenção arquitetônica, cultural, as bibliotecas Parque de Medellín são referência, porque não por acaso, né? Porque o país vinha ali, a cidade de Medellín, conflagrada de violência e tráfico, e aí Bogotá também, né? A cidade define que a estratégia daquilo que o Jaime Lerner chamava de acupuntura social era a partir da arquitetura, da beleza arquitetônica, em contraste com aquilo que não é belo, mas enfim, que a princípio não é belo e depois vai se transformando porque o conhecimento, a cultura, o saber, a convivência harmoniosa, a educação vai fazendo uma mudança de paradigma, né? Pode-se dizer, né? Porque você está habituado com o ruído e vem a música, você está habituado com o cinza, vem a cor, você está habituado com o silêncio e vem a música, não tem como não ficar melhor. Sim, fantástico. E pensar que, quando você pensa em equipamento cultural, como uma biblioteca, a biblioteca, até a nossa biblioteca aqui do Paraná também tem trabalhado outras linguagens e tem usado o espaço não só para ser uma coisa de silêncio, só vamos ler, aqui é uma coisa séria, uma coisa erudita. Não, essa biblioteca então, ela é um centro de convivência, de troca, de diálogo, de acesso à arte, à educação, à cultura mesmo. Muito Eu acho legal. que vocês fazem isso de forma não é empírica, porque tem uma articulação, um pensamento. Quando o sistema S como um todo, em particular o SESI e o SESC, pensam a integração da qualidade de vida, né, como um serviço social, mas um serviço social pensado num ambiente em que o cidadão ali, inicialmente o do comércio, no caso do SESC, da indústria, no caso do SESI, mas quando ele pode entrar pela porta de uma cidadania mais de urgência, como um curso profissionalizante, ou ele pode entrar pela porta do esporte, como uma prática de lazer pura e simples, mas na porta do lado tem ali uma biblioteca, tem um teatro, tem um festival acontecendo. Eu acho que essa inteligência que o Brasil construiu no Sistema S, eu acho que no começo desse último governo aí, tomara que seja o último mesmo, eles começaram a duvidar da importância de que essa contrapartida da indústria, do comércio e da cultura em particular para a qualidade de vida não é relevante, aí a gente começa a perder cidadania. E esse conceito de dessacralizar o espaço da cultura, seja um museu, seja uma biblioteca, seja um teatro, é fundamental, porque é um lugar de celebração cultural, não é? E às vezes de silêncio. Você não vai ficar gritando no meio de um concerto de piano, mas quando termina você pode gritar.
Sim, 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 É sim. só esperar terminar, daí grita, aplaude, faz faz o que quiser. E lá fora conversa, ou então sai, vai para a piscina. No Canadá, em Vancouver, eu conheci uma coisa muito parecida com o Sesc Pinheiros, de São Paulo. O Sesc Pinheiros era uma torre, né? Porque não tem espaço para o lado, Sim. eles foram botando um em cima do outro, como é o da Paulista também. E aí quem define a ocupação é uma coisa que eles chamam de community center, que não é nada diferente do Sesc. É diferente porque está no Canadá, mas a comunidade então decide qual vai ser a ocupação desse centro comunitário. E algumas escolhem uma biblioteca, outros escolhem uma biblioteca e uma quadra de esporte, outros escolhem uma piscina e uma biblioteca. Mas sempre tem uma biblioteca. Sim. E é um pouco isso. A comunidade avança para dentro da prefeitura, porque é a prefeitura que constrói, mas quem gestiona é alguém da comunidade, em geral, um vereador da comunidade. E aí, se ele está fazendo um serviço mal feito, ele é demitido. Tipo, demitido, fica lá 4 anos. É muito legal. Muito bom, muito bom. E tem a ver com essa ideia de que, seja o que for, seja uma biblioteca, seja um centro cultural, é óbvio que tem que respeitar a característica da linguagem, né? Às vezes está acontecendo ali uma atividade artística que demanda um silêncio, aí você vai respeitar, mas não no sentido sagrado de que é preciso, é só um ambiente de contemplação. Quando eu estava lá no Mon, eu botei para fuder esse negócio lá. Tinha evento lá do lado de fora, tinha barulheira, e a Ah, pessoa isso. entra dentro do museu, fica em silêncio se quiser, mas não é um lugar sagrado, é um lugar de comunhão. Às Sim. vezes tem que fazer silêncio, mas não necessariamente esse silêncio, sei lá, um silêncio meio tosco de um respeito demasiado, porque você está num ambiente. A pessoa que está lendo, é óbvio que ela precisa de silêncio, mas em geral ele pega um livro e leva para casa, né? Sim, sim. Normalmente. Não fica lendo ali. Ali tem uma roda de leitura. A gente faz isso nas casas. Tem uma roda de leitura, não? E o meu Sim. livro está ali. A pessoa quer ler em silêncio, pega o livro e leva para casa, empresta. A biblioteca pública faz isso. Não tem pouco acervo lá que não pode sair. Mesmo assim, com um pouco de cuidado lá, o Leprevot acha um canto para a pessoa Sim, ler sim. algo. O nosso diretor da Biblioteca Pública do Estado do Não, Paraná atual. o trabalho, a sequência de diretores lá, eu me lembro de alguns que eu tenho o maior respeito. O Rogério Pereira fez um trabalho Nossa, excepcional. maravilhoso. Do Aí Jornal depois Rascunho, né? eu O acho que Rogério. a Ilana manteve e Sim, o Leprevot pega o sarrafo em cima. Eles com tinham que certeza. manter. E vamos Isso torcer para o mesmo. cara fazer um trabalho decente lá. Vai fazer, maravilhoso. Querido, muito obrigada. Foi sensacional. Sensacional. Adorei esse nosso encontro e agradeço muito. E vamos manter viva essa memória aí da estratégia da cidade. Eu Valeu. acho que continua. Ana, sempre à disposição. Um beijão, querido. Até mais. De bom para você. Precisar, Ah, chama. tá bom. Quer dar um tchau aí para a plateia, ouvinte? Não, Ou... não sei quem é essa plateia, mas olha, vocês participem da vida cultural. A gente está vindo de uma depressão econômica da cultura. Vocês têm que invadir, comprar um ingresso, porque os artistas precisam sobreviver. Isso Vão para mesmo. dentro. Sejam bem-vindos. Valeu. Um beijo, amado. Tchau. Tchau, Até tchau. mais. Até. Tchau.